sua também rolou uma história. Que bacana, que bacana. Então, mas vou contar umas histórias aí bem legais aí que a gente tem juntos. Mas vamos lá, Ricardo. Então, aí você começou, né, a aprender o brega paraense, né, como você disse. E aí, como foi essa transição, né? Porque assim, aonde eu quero chegar é o seguinte. Eu perguntei, assim, a gente está com um projeto que é fazer com que os dançarinos de banda das antigas de Belém, né? A galera da antiga mesmo, a galera que começou. A gente tem um primeiro dançarino de banda que se chama Jorge, que está vivo ainda, que assim, está inteiraço. E ele começou, pô, final da década de 80, 87, 88. Pô, tinha o quê? 3, 4 anos de idade, alguma coisa assim. E aí o cara já estava no palco, né, pô? Então, assim, são coisas que é a nossa essência, né? É a nossa essência do Pará. E aí, o nosso brega, ele tem as maneiras de se dançar brega, né? Ele tem o brega pop, o brega saudade, o brega, o tecnobrega e o melody, que é a mesma coisa. Mas o calypso, em especial, a gente se criou uma dança diferente para dançar em cima do palco. Não é o brega que a gente dança na festa. É um brega diferenciado, com alguns pulinhos, com algumas marcações diferenciadas, né? E aí eu fiquei me perguntando, cara, eu preciso identificar qual foi a época e qual foi a influência para fazer com que esse brega se tornou diferente em cima do palco. E que hoje o Brasil inteiro dança dessa maneira, assim, né? Quem gosta de calypso, quem gosta de ir para o palco tem que dançar desse jeito. E aí eu fiquei me perguntando, pô, eu preciso descobrir isso. E aí eu comecei a pesquisar, a perguntar. E o teu nome, Ricardo, foi o citado dessa transição, né? Foi o cara que falaram assim, o Ricardinho, que, como todo mundo chama, né, pessoal da banda, o Ricardinho foi o cara que, com a influência de Recife, com a influência da cultura dele e juntando com a nossa de Belém do Pará, deu essa vertente, essa cara, né, pro brega calypso, que combinou assim perfeitamente, porque acaba que o brega pop é uma batida assim, né, e que a gente dança coladinho. O calypso não, já deu uma acelerada, já deu uma corrida, né, é um ritmo muito alegre, e os pulinhos que eram colocados dentro desse ritmo fez com que também soasse junto com a música, então casou muito bem, né? E eu não sei se tu lembra, Ricardo, quando eu entrei na banda, eu entrei depois de você, né? E aí você já estava assim, já era uma realidade, e o meu brega era diferenciado, eu tive uma certa dificuldade, porque o meu brega era o brega das festas, né? Das academias, das festas, e eu não tinha esse pulo, aí eu falando, caramba, mas como é para fazer isso? Eu lembro muito da Claudinha, falando assim, oh, tá fora do tempo, tá fora da música. Não era que estava fora da música, era que estava fora dessa vertente de saltitos, de pulinhos, né? Então conta pra gente como foi mais ou menos essa estrutura que tu desenvolveu, né, dentro dessa dança e que hoje o Brasil todo segue essa tendência que você desenvolveu lá fora. Cara, que massa, assim, pra mim é inenarrável, assim, expressar esse sentimento. É o sentimento de gratidão, né, porque partiu de um esforço, de uma coisa que era muito nova para mim. Acho que minha vida foi feita sempre de desafios em todas as etapas, e a dança foi um desafio muito grande. E assim, pô, isso é reconhecido, velho, por você, um grande dançarino, um cara que traz nas costas essa essência da dança, né? Ganhou tantos festivais, eu acompanho você, Rolão, pelas redes, já foi para o Rio de Janeiro, acho que em outros estados também, e é legal isso, eu acho muito, muito massa, tá na minha essência também. E outros, como você falou, outros dançarinos citaram isso aí como uma referência, é aquilo que eu estava falando, veio muito do forró, o forró ele tinha muito isso, a minha essência era o forró, não era o calypso. Então eu caí de paraquedas dentro do calypso. Então quando eu comecei a dançar, como eu falei, em 99, tava aquele boom de jogar mulher, de fazer, tanto que eu fui também muito repreendido quando eu cheguei, principalmente quando eu dançava muito com a Thaís,
ela disse, cara, vamos, sabe, vamos mais devagar, então dança mais devagar, porque eu pegava e saía, vinha ali da lambada do forró, saía andando o palco todinho, rodando, era muito mais rodada do que dança. E eu fui meio que me policiando isso aí, de dançar mais, né? Joelma, inclusive, também falou, cara, você roda muito, né? Eu imagino, né, cara? Tu não era de banda, dançava um forró. Te colocaram em cima do palco, tu tinha que mostrar serviço. Justamente. Eu tinha que rodar. Quebrando até a bateria, pô. Então veio disso, assim, essa fusão. O que acontece? Em Recife, existem os dois caldeirões do brega, que é Recife e que é Belém, certo? Sendo que Belém, a essência de Belém, um menino de 9 anos, você vê ele dançar o brega agarradinho, sai dançando. Hoje já deve ter mudado mais um pouco, mas na minha época, quando eu chegava assim, eu olhava, cara, um menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos, pegava uma mulher e dançava colado, não errava nada, saía costurando o salão todinho. Eu, caramba, eu quero aprender isso, cara, eu quero, isso é muito legal. E sendo que eu tinha esse DNA dos pulos da rodada, da mão, de não sei o quê, que ele tinha é bem interessante, Rolão, ele tinha um contratempozinho que não batia na hora de voltar para dançar, sabe? Eu estava dançando ali e tal, na hora de voltar para dançar, o que acontecia? Eu tinha que dar um intermédio para a gente bater, porque a dança livre, você roda, vai para lá, para o lado, cruza braço, joga para cima, tal, é livre, mas na hora que os dois se encaixam no ritmo, tem que ter o mesmo tempo. E o pulo, ele acabava sendo uma informação corporal para que, né, aquele pulinho tal jogava, quando voltava... Que ajustasse. Justamente, para cair a dança, Então, aquilo acabou sendo automático, uma coisa bem automática. E isso a gente foi levando para os palcos, foi tendo a disruptura, né, que é a mistura da dança do brega do Pará com essa tradicional dança de Recife, que como eu estava te falando, existiam 2 vulcões, né, do brega. O brega de Recife que não conhecia o calypso e o brega do calypso que não conhecia o brega de Recife. O brega de Recife que é aquele tac, 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 que já era né, já vem das origens do brega, acho que é o que o Chiminha produziu muito, ele é Roberto Vilar, né? Roberto Vilar. Roberto Vilar, assim, as referências de Roberto Vilar em Recife foram muito grandes. Então, assim, e o Reginaldo Rossi em si, né, ele mudou a história do brega. Mas sendo que o brega, ele vinha da dança de salão. Só dança de salão. Não tinha esse negócio de braço rodado, não existia isso. Era o dançado aqui e ia-se embora. Você chegava... Só no abraço. Só no abraço, nos Clube das Pais, outras, 100% Brasil, na época do brega pesado, era um brega de dança mesmo, não existia. Aí, com a explosão do estilizado e a chegada do calypso trazendo o estilizado para o brega, o que aconteceu? Acelerou. Sendo que, olha que interessante, a batida do calypso, que era cadenciada, sabe, bem cadenciada, que você sentia aquela coisa suave, né, de dançar, era diferente do brega do Recife. Era uma coisa mais era uma coisa acelerada, que acho que misturava frevo com forró, sabe? O cara que vinha dali. E você sentia a diferença de dançar, né? Que quem dá o pulso pra gente é a bateria, né? De dançar o brega de Belém, que era aquela coisa, aquela caixa cruzada, batida, diferente de Recife. Mas quando chegava o calypso entrou em Recife, trouxe essa disruptura total, porque veio com o zouk, uma coisa que ninguém conhecia em Recife, ninguém sabia o que era zouk, carimbó, sabe? São danças que o pernambucano interpretava o carimbó como o frevo dele, sabe? Uma coisa, essência cultural, mas você via muita gente com o braço aqui no carimbó, fazendo assim, com uma coisa que não tinha nada a ver do carimbó de lá. Então, assim, houve o Calypso foi o grande responsável, a banda Calypso foi a grande responsável por esse caldeirão de influências, de ritmos, sabe? Trouxe o forró para perto. Foi uma coisa inovadora. E assim, são dois estados muito fortes culturalmente, né? Culturalmente, verdade. Não tem como a essência não se misturar. Não tem verdade. como. É muito forte a essência. São duas culturas muito dançantes, né?
Aí para você ver, aí, olha como a disruptura do ritmo ela vem, sabe? Hoje aquele negócio do passinho do tá, que vai batendo assim, o cara bate tal, que já rompeu o Brasil todo, cara. Já tá lá fora, já. Eu assim, aqui a gente agora nesse meu novo segmento, eu estudo muitos ritmos, né? Para saber, para quando a gente vai escrever um roteiro ou fazer um DVD de alguma banda, a gente ir naquela vibe do que tá, certo? Então, como é que se divide o Brasil, o Nordeste e o Norte-Nordeste? No Nordeste, Recife e Salvador são grandes polos que pulsam a cultura, né? A cultura do axé em Salvador, a cultura do brega em Recife. Mas sempre que tem outras coisas, outros ritmos fortes, como o maracatu, o frevo, né? Que são coisas que culturalmente explodem e que só ficam ali no seu reduto, certo? Em Recife, na região metropolitana. O brega, olha que interessante, os bregas de Recife são bandas que se autossustentam em Recife, na grande região metropolitana, e sobrevivem lá muito bem, obrigado. Certo? Assim, é difícil vir para o Rio Grande do Norte uma banda de Recife. Mas quando vem, as influências ali já são... As pessoas já sabem o que é. Com a internet, a disruptura digital, a pessoa tem mais acesso. Aí aqui no Rio Grande do Norte tem uma banda que se chama Grafite, que é um ritmo que é uma mistura de Recife com a Bahia, né? E aqui só faz sucesso aqui no Rio Grande do Norte. Aí você vai para Fortaleza, é o forró estilizado, o forró do Wesley Safadão, o forró dos forróis. Sergipe, Bahia, tem o Unha Pintada, tem outras bandas que é o brega deles, sendo que aí já tem outra pegada. Então, assim, a gente é muito rico culturalmente no Nordeste, né? Com o Nordeste e no Norte, né? Com ritmos que eles se misturam em algum determinado momento. Ontem eu estava escutando Carlinhos Brau falar, o rei Carlinhos Brau, falando sobre essa conexão de ritmos, de onde vem as nossas origens, né? Como é que nós somos,